Muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Nosso Podpaiva de número 21. E eu tenho algo para falar aqui bem relevante, tá? Que foi me chamar a atenção aqui sobre questão de mulheres no Podpaiva. A única que eu convidei até hoje foi a primeira, foi a Camila Simeone. E hoje eu tenho a honra de receber aqui no Podpaiva uma advogada. E além disso, uma advogada atuante, né? Vida de criminalista atuante, principalmente no plenário do Tribunal do Júri. Pessoa que, como eu disse antes no Stories, que eu tenho carinho, respeito e admiração, tá? Além de ser, né, uma excelente profissional, eu que acompanho também nas redes sociais, não temos tanto contato, assim, íntimo, pessoal, mas pelo que eu vejo na rede social, é uma mãe também, guerreira, tá? Então deixo aqui também meus parabéns por ser essa pessoa que você é. Eu já acompanho há bastante tempo, principalmente quando, né, voltando agora a ter sustentações orais no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, eu já acompanhava a Zola Lorena, já atuamos em vários casos juntos, já assisti Tribunal do Júri dela, e estava, assim, faltando uma presença feminina aqui, principalmente uma advogada que atua no plenário do Tribunal do Júri, também sustentação oral no TJ, STJ, onde que tiver, ela está indo, não arrega. Então, eu gostaria, doutora Lorena, te dar as boas-vindas, agradecer a sua presença aqui hoje. Esse podcast, quando eu iniciei, o meu principal objetivo era transmitir conhecimento, experiência, de forma que é gratuita para as pessoas, sem cobrar nenhum real. Meu objetivo não é esse. E também, cada podcast que eu faço aqui, já estamos no episódio de número 21, eu aprendo com quem está aí do outro lado. É sempre uma experiência nova. E é igual aquilo, né? Quando eu tenho que estudar algo, eu gosto de anotar. E eu conversando com outras pessoas também, com a visão diferente da minha, eu também aprendo, sabe? Então eu sei muito bem, né, adquirir conhecimento quando eu estou conversando com pessoas que realmente têm uma história de vida, que realmente teve dificuldade, mas que não abaixou a cabeça, que continuou e continua lutando. Porque eu falo que conquistar é fácil, difícil é manter, tá? Então, gente, já apresentando aqui, a doutora Lorena é advogada há 15 anos, com vários plenários do júri, uma vida de criminalista atuante. Então, muito obrigado pela presença, pelo seu tempo, tá? Obrigado pela gravata que eu ganhei, gente, aqui, ó, a gravata maravilhosa. Seja muito bem-vinda, tá? Sinta-se à vontade, aqui vai ser um bate-papo, né? Do que a gente já conversou preliminarmente aqui, e é para passar o quê? Uma motivação para quem está nos assistindo. Então, obrigado pela sua presença, pelo seu tempo, e seja bem-vinda ao Podpaiva. Doutor, eu fiquei honrada e surpresa com o convite, com o seu reconhecimento também. São muitos anos aí de atuação conjuntamente, né? A gente se encontra muito realmente no fórum do Tribunal de Justiça. Fiquei muito honrada realmente, agradeço muito o convite que foi feito à minha pessoa. E eu queria muito, assim, o espaço de fala feminino é muito reduzido ainda. Muito mesmo, né? Então, eu acho assim, esse é o meu lugar de fala. Eu acho que, como o senhor é homem, talvez a percepção seja realmente diferente, mas só de ter aberto esse espaço aqui para a gente conversar já é muito, assim, excelente. A gente não tem esse espaço cotidianamente, nos fóruns, realmente a nossa luta é muito maior, né? Restrito, né? Vamos dizer assim, para a mulher. Tanto na advocacia como qualquer outra profissão, né? E o legal, Lorena, do Podpaiva, quando eu tive essa iniciativa, o quê? Que é um canal onde está transmitindo ao vivo no YouTube, transmitindo ao vivo no Instagram. Não ficará salvo no Instagram, mas ficará salvo no YouTube e depois também sobe na plataforma do Spotify. Qual que é a vantagem do Spotify? Você está na academia, está dirigindo o carro, só aperta o play que vai ter o áudio para você ouvir em qualquer momento. Então, talvez, igual você falou, esse espaço para a mulher, pode ser que agora não seja tanto, né, vamos dizer assim, acessível. Isso, alguma coisa do tipo, né? As pessoas não venham dar tanta atenção agora porque você venha falar aqui. Mas pode ser que o que você fale aqui daqui 5 anos vai estar no canal do YouTube e vai estar mudando, transformando a vida de várias mulheres também, estagiárias, advogadas, que vão estar entrando na advocacia criminal. Então, o legal do podcast é deixar registrado. Até pra gente mesmo no futuro, seu filho, né? Ele assistir daqui a alguns anos e falar assim, mãe, você lembra quando você foi no podcast do Glauber, você falou isso, você falou aquilo, e realmente você tinha razão daquilo, né? Então, assim, eu vou deixar com você a palavra, hoje até porque eu tô um pouco meio que resfriado, tá? E se deixar eu falo demais, você sabe disso, né? Mas aqui é pro convidado trazer a sua história de vida. Então, como, né, de praxe, de padrão aqui, eu gosto que a pessoa conta a trajetória dela, sabe? Então, como que foi, né? Normalmente, ensino médio, você começou a trabalhar na adolescência.
o amor pelo direito, a faculdade, até chegar na UAB. Então conta pra gente um pouquinho da trajetória da Lorena aí, tá bom? A minha trajetória, eu coloquei lá no meu Instagram que eu sou advogada criminalista desde os 7 anos de idade. E isso não é por acaso. A minha mãe, eu sou de uma família muito católica mesmo. Eu falo que minha mãe até é católica fundamentalista. Certo. E aí, desde sempre, desde pequenininha, realmente eu gosto de saber o lado B das histórias, sabe, Glauber? Então, por exemplo, na religião católica, a gente tem uns rituais, né, de oração. Então, eu estava com minha mãe, com 7 aninhos de idade, rezando. E na religião católica, a gente reza para as almas das pessoas que já faleceram. Então, minha mãe falou, vamos rezar um Pai Nosso aqui para o seu avô, que já faleceu. Falou, Pai Nosso, que estás no céu, rezando com a minha mãe. E aí, por fim, a minha mãe me perguntou, muito nova, para quem eu gostaria de rezar. E eu fui e falei, eu quero rezar pro capeta. A minha mãe, nós vamos ter que chamar um padre? Que é isso? Como assim rezar pro capeta? E eu, com 7 anos de idade, já falei, mãe, você acha realmente que ele é culpado de tudo que todo mundo fala que ele é culpado? Vamos ver isso mesmo, né? Então, assim, eu brinco que eu sou advogada criminalista desde os 7 anos de idade, que eu gosto de saber esse lado B. Vem uma história pra mim e eu falo, bom, será que foi assim mesmo? Né? Então, assim, é bem por aí, sabe? Então, eu brinco com isso. Eu não tinha essa vocação antes, né? Mas eu sinto que eu tive essa caminhada aí. Então, depois eu fui criada em Ouro Branco, na cidade de Ouro Branco, com muitos amigos, aquela questão toda das ruas. Eu tive essa infância muito saudável, sabe, Carla? Graças a Deus. E eu nunca tive problema em falar em público. A minha história é diferente, eu acho que as pessoas podem aprender a falar em público, mas esse nunca foi a minha carência. Eu sempre falei, eu sempre apresentei os meus trabalhos, eu sempre fiz os trabalhos sozinha, colocava o nome de outras pessoas, os meus amigos de infância que estão vendo, sabem, né, podem confirmar essa história. E então, eu nunca tive esse problema de apresentação de trabalho de oratória. Eu sempre fazia isso, tive essa preeminência, porque na minha família também as pessoas são assim. Entendi. Minha mãe é assim, meu pai é assim. Então, a gente tem isso lá em casa, dessa questão da oratória, de se expressar. E muitas vezes com as mãos também. Por isso que às vezes, quando o réu ficar algemado, eu peço pra tirar, porque né, Deus me livre, ninguém tá livre disso, mas se for presa, por causa de um homicídio principalmente, que ninguém tá, né, a salvo disso, se eu ficar algemada, eu não consigo, no meu interrogatório, fazer minha autodefesa. Então, eu nunca tive esse problema. Então, eu fui do interior, sempre do interior, e aí, com 16 anos, eu vim morar em Belo Horizonte, fui fazer colégio Padre Eustáquio, né? Só chamar a atenção aqui, tá, que você falou, e com 7 anos de idade, coincide com a idade também, que eu vi que eu tinha vocação pra liberdade. Mas por quê? Com 7 anos de idade, minha mãe sabe, que eu fiz questão dela me dar uma camisa do Racionais MCs. E também eu tinha as fitinhas que eu ficava ouvindo ali as músicas do Racionais da década de 93, 97, né? E eu sabia que eu gostava de algo que aquelas músicas ali me traziam, mas eu não sabia que era direito nem ser advogado. Entendi. Mas eu comecei a ter uma vocação também ouvindo músicas do Racionais. Muito críticas. Críticas. E né? bem profundas. E até hoje, todo dia, eu coloco uma música do Racionais pra tocar nos meus stories ali. Eu gosto, também entendeu? Gosto. Da realidade. Da realidade. Como que é realmente nua e crua. A periferia, o sofrimento, já entendia de morte, já ouvia falar de droga, já sabia de tudo como que era aquele livro funcionava. Então, assim, né, só colocando um elo entre a nossa trajetória aí, me despertou também, foi com 7 anos de idade, ouvindo Racionais. Pois é. E o Mano Brown, ele é realmente um poeta moderno. E eu ouço bastante os podcasts dele, sabe? Isso. E ele é bem humilde, o que ele não sabe, ele estuda até hoje. Isso. Um homem com o quê? 50 anos, 50 né? Então, anos. Assim, você vê que inclusive, ele estuda ainda. Racionais se tornou MPB, é música popular brasileira. Também. Foi difícil alguns aceitar isso, né? Mas se tornou música popular brasileira. Pois né? é. Então, conta pra gente. E aí eu vim pra Belo Horizonte fazer pré-vestibular, aquelas questões todas. E aí eu não sabia. Anos de idade, com 16 anos de idade. E aí fiz o 3º ano e depois fui fazer pré-vestibular e eu não sabia realmente o que eu ia fazer, mas eu queria fazer filosofia. Comecei a fazer filosofia também na Federal, e aí fui fazendo a filosofia ao mesmo tempo que o direito. Aí minha mãe sempre falou assim, Lorena, se você não gostar de direito, pelo menos ninguém vai te enganar, minha filha. Então vai fazer o direito. Já ouvi isso. E assim, quando eu entrei no direito, já foi a minha carreira mesmo. Assim, quando eu entrei no direito, já me descobri. Eu fui monitora de direito constitucional da Carmen Lúcia. Então, pra mim, a minha referência de mulher no direito é a Carmen Lúcia. Então, assim, eu olho pra Carmen até hoje, eu vejo assim, realmente eu sou fã dela. Eu também, né? Gosto. Então, eu olho pra ela e como eu tive essa proximidade, que eu fui monitora, a gente tinha um grupo de estudos, aquilo ali me alimentou minha alma. Para quem não é muito da área do direito aí, que aqui nosso Pod Paiva, ele é bem democrático, Carmen Lúcia é a atual ministra nossa do STF, né? Representa muito bem ali a classe, né, de mulher no STF e a nossa sociedade brasileira como um todo. Sim. É isso? E como eu era monitora de teoria do Estado, depois de direito constitucional, eu achava que eu ia resolver os problemas do mundo com
mandado de segurança coletiva. Eu achava... Tinha essas viagens lá na faculdade. Quem fez faculdade comigo deve estar rindo agora, porque eu sempre fui assim, né? E aí, depois, tive uma orientação toda criminal. Tinha um professor meu, lá do SAJ da PUC, né? São, assim, professores maravilhosos. O Mário, que me orientou, fiz meu primeiro júri ainda estagiário no SAJ, né? E aí, eles me orientaram... Você fala de filosofia, você teve aula com Marcelo Galupo? Sim, claro. O Galupo foi meu professor, claro, você fala de filosofia, eu lembrei. Sim. O pessoal odiava ele. E eu gostava dele, que eu viajava nas ideias. Porque ele é muito rígido, né? Então, Marcelo Galupo foi um excelente professor de filosofia pra mim. Muito rígido. E aí, no 7º período, a PUC fez um projeto muito bonito, que é a APAC, Associação de Proteção e Assistência ao Condenado. E aí, no 7º período, não tinha essas questões todas de criminal. Na época, ninguém queria fazer criminal no SAJ. Eu era responsável, aluna responsável do SAJ, estagiária da PUC, por toda a pasta de criminal da assistência de lá. Eu não entendia por que as pessoas não queriam, né, Glauber? Eu achava tão interessante, né, criminal. E aí, no 7º período, eu tive esse contato, e aí o professor responsável pelo projeto de extensão da PUC falou assim: Lorena, a gente tá precisando de uma estagiária da PUC, que a APAC vai ser inaugurada lá em Santa Luzia. Você não quer ser, não? Aí eu enrolei. Falei, meu Deus, dentro de presídio? E aí agora? Porque a PAC tinha essa ideia de que seria um presídio. E aí falei com os meus familiares, meu pai e minha mãe, todo mundo meio assim, dentro de presídio, Lorena, como é que vai ser? Mas aí a PAC foi inaugurada e eu fui a primeira estagiária da APAC de Santa Luzia. E aí, sendo a primeira estagiária, só tinham 7 recuperandos lá. Eu tive um contato muito próximo com os recuperandos. Tem um hoje, que é o Carlos Alexandre, mandar um beijo pra ele. Amo ele, né? E aí, o Carlos Alexandre, pra mim, é um exemplo de recuperação, de tudo. Então, o primeiro contato que eu tive foi isso. E aí... Você falou isso aí, Lorena, eu já toquei nesse assunto também, vou deixar você continuar falando, mas naquela época ninguém queria falar de advocacia criminal, ninguém queria ser advogado, e como que o mundo gira, né? E hoje em dia todo mundo quer, nós vamos tocar nesse assunto mais pra frente, todo mundo quer ostentar o quê? Que eu sou criminalista, que eu sou tribuno, que eu sou advogado, que eu vou na porta da cadeia, todo mundo hoje em dia aceita até a nomenclatura, o nome de cadeia, e naquela época, nossa, ninguém nem aceitava falar que era advogado criminalista, né? E hoje em dia as pessoas, você vê como que o mundo gira, as pessoas se orgulham em falar que é criminalista. Continue pra gente. Então você teve, né, você pegou algo que ninguém queria pegar e sem saber que a PAC fosse se tornar hoje um exemplo, uma referência nacional em termos, né, de recuperação, né? Mesmo. E aí, então, eu fui... Assim, a primeira vez que eu abri um processo, era um processo de homicídio. Tava lá o corpo todo queimado, o cachorro tinha comido o braço da pessoa. E a pessoa que tinha cometido, já tinha sido condenada, tava na minha frente. E eu falei pra ele assim... Não vou falar o nome, né? Falei, fulano de tal, foi você que fez isso aqui mesmo? Não acredito. Aí ele... Foi eu que fiz. E aí... E eu gosto dele até hoje. Tenho esse contato com ele até hoje, né? Depois de muito tempo. Então, assim, ele já cumpriu a pena, regenerou mesmo, tá na sociedade, tá casado, com filhos. Ele é um exemplo pra todo mundo, né? E aí, o que acontece? E aí, eu fui tendo contato com esses processos. E aí, com a minha visão mais humana, né, Glauber? A mulher, quando ela inicia, eu acho assim, a gente vai, infelizmente, nutrir um sentimento, às vezes, até de pena, de dó. Aí, depois é compaixão, vira compaixão. Então, hoje eu sei que não são sentimentos adequados para se relacionar dessa forma profissionalmente com o cliente. Mas quando eu comecei jovem, estagiária, eu tinha muita compaixão daquelas pessoas presas. Então, assim, era muito amor mesmo, sabe? Então, assim, eu ficava lá com eles, aquela situação toda. Então, eu vivia a vida deles. Eu conheci o lado B da história. Quando a gente conhece o lado B, a gente sabe... A realidade, né? A gente sabe, né, Glauber, que todo mundo fala assim, tem que ter pena de morte, mas tem pessoas que têm pena de vida. Justamente. Então, assim, é muito grave isso pra mim. Então, assim, eu fiquei apaixonada com a PAC. Apaixonada. Eu vivia 24 horas lá na PAC, aquelas coisas todas, convivendo. E, assim, sem preocupação nenhuma. Nenhuma. Eu nunca tive preocupação com a minha segurança. Assim, nunca foi preocupante pra mim. E a maioria já era condenados, né? Você tinha que atuar mais ali na questão da execução penal mesmo, né? Todos condenados. E pra atuar na execução penal, você tem que saber do processo de conhecimento. Sim. Né? Então, você tinha que pegar ali, analisar, e é onde você mais aprende, né? Porque você aprende o conhecimento, o processo de conhecimento, e aprende também a execução, e tem que olhar todos os recursos como foram feitos, né? Então, a execução penal, assim, pra quem, né, dando a dica aí pra quem quer ingressar na carreira, né, de advogada, vamos colocar aqui, advogada criminal, atuar na execução penal é muito bom, né? Igual eu falo, atuar como dativo, atuar na execução penal, né? Mesmo. Eu já quero ser tribuno. Não, mas calma aí. Você vai ter que percorrer um caminho aqui primeiro, né? Suar um pouquinho, pra depois você já começa a fazer um júri. Então, a execução penal é uma dica boa que eu dou. Inclusive, eu cito isso aí naquela questão lá que eu te falei, né? Indicando as áreas, né, de atuação. Então, a execução penal é uma área boa pra atuar. Foi onde você começou, então, né? E aí, eu posso falar aqui, não é descredibilizando os meus professores, mas, assim, eu aprendi execução penal com preso.
Não foi mais ninguém que me ensinou. Não foi livro, não. Foi preso. A primeira vez que um preso virou pra mim, né? É até ruim falar assim, o preso, né? A pessoa que tá ali privada de liberdade, vamos começar a mudar essas coisas. O recuperando, isso. que fica preso, parece que tá um estigma, né? Mas a pessoa que tá ali cumprindo uma pena, ele virou pra mim e falou assim, doutor, eu tenho uma audiência de monitória. Aí eu, que é isso? Né? Então, assim, eu aprendi com eles, com essa questão toda. E realmente, a pessoa que está privada de liberdade, ela sabe fazer o cálculo matemático perfeito. Perfeito. Então, quando o seu cliente for perguntar para você, você ouve, né? Nós que somos advogados, a gente tem essa maneira, às vezes, vamos ouvi-los, porque eles sabem, principalmente a execução de pena, eles sabem os cálculos, eles sabem realmente, eles estão sofrendo, né? Com a condenação. Até da remissão, que é mais difícil de fazer o cálculo na remissão, eles sabem, eles não aceitam tirar um dia a menos a remissão deles, né? Tá certíssimo, né? É direito dele, trabalhou, né? E aí, então, eu fui assumir essa questão toda da PAC, como estagiária, a única que tinha lá, e fazendo tudo isso, levando mesmo, assim, realmente foi muito difícil, mas com um professor magnífico, é o Dr. Mário Saveri, hoje também ele está na PUC da Praça da Liberdade, eu vi ele fazendo um júri outro dia, eu tenho um carinho, um amor por ele, muito grande. E um agradecimento, gratidão mesmo. E aí, depois, eu fiz um júri com ele, e aí ele, como professor, o que um professor faz uma diferença na vida da gente, né? Ele falou assim, Lorena, você vai fazer, então, só as qualificadoras, eu ali... Nossa, foi aqui no primeiro tribunal do júri. Então, todos os serventuários aqui da Justiça do primeiro tribunal, eles me conhecem desde quando eu era estagiária. Quando eu vou fazer júri ali, eles... Lorena de novo, né? Eles brincam assim, como que você evoluiu, como é que foi? Então, assim, eu fiz esse júri, eu lembro que eu fiquei responsável só pelo decote das qualificadoras, mas aconteceu que ele foi absolvido. Então, sorte de iniciante. E aí... Contou com a sorte, né? Contei com a sorte. Aí, deu tudo certo. E aí... a PUC, minha faculdade me proporcionou, eu já saí da faculdade de advogada. Eu nunca tive essas inseguranças. Todas as vezes que eu tive insegurança, eu me consultei com advogados mais velhos e perguntava e corria atrás com os meus professores. Então, eu já saí advogada mesmo lá. Então, só para recapitular, com 7 aninhos, aquela vocação sua, né, de falar lá, do chamado, quase foi exorcizada, né? Decidiu fazer filosofia e direito ao mesmo tempo. Ou seja, você tinha na sua cabeça que estudar, você gostava. Sim, né? muito. E aí você decidiu, então, dedicar mais ao direito e começou a ter já a prática trabalhando na PAC, não foi isso? Em qual período você estava nessa época? Sétimo período. Já tinha carteirinha azulzinha na época, tudo, né? Formalizado, estagiária mesmo, né? E contato só com criminal. Então você não teve contato com outra área. Não sei. Vários clientes. Hoje em dia eu sou assim também, eu não tive. Eu tenho até. Às vezes as pessoas acham que é má vontade, mas às vezes me mandam mensagem, perguntando alguma questão de família. Meu pai fica me perguntando umas coisas de civil, trabalhista, não sei o quê. Pai, tá vendo? Não é comigo. E aí, aí vai reclamar com a minha mãe, são separados. Mas aí fala assim: o Glauber compor caso. O Glauber não quer olhar isso pra mim, é porque eu realmente não sei. Não sei. Férias, CLT, meu Deus. Pra mim é falar em grego, entendeu? Não. E aí foi assim, então. Eu me especializei bem nisso. Então, como você vai fazendo essas amizades, esses contatos, esse networking, que você é especialista nisso, né? As pessoas foram me indicando. Então, eu sempre tive clientes. Eu abri meu escritório aqui em Belo Horizonte, no início, né? Na Rua Timbiras, esquina ali com a Rio de Janeiro. E aí, fiquei muito tempo lá nesse escritório, que eu abri junto com amigos que formaram comigo. Então, agora, cada um foi para um lado. Aí, hoje já passou no concurso de cartório, o outro trabalha na cidade administrativa. Então, isso aí é mais para ajudar nas despesas, né? Exatamente. Quando a gente faz isso no início, não é? Vou abrir com meu amigo, vou juntar com o outro aqui, com o outro aqui. Mesmo que não seja de outra área, mas para dividir o aluguel, a conta de luz... A internet, não é isso? O condomínio é difícil. Tá vendo? Nós vamos tocar nesse assunto aqui, sobre a dificuldade, tá? Você já tá falando que você saiu da faculdade sendo advogada e você teve os primeiros clientes. Mas, né, nesse marco temporal aí, vamos dizer assim, o que você percebeu de mais dificuldade quando você decidiu fazer a faculdade de Direito? Bom, graças a Deus eu tive uma família que me apoiou bastante. Então, assim, meu pai e minha mãe, meu pai é metalúrgico aposentado, padeiro também, a gente tinha uma padaria muito antiga no interior. Minha mãe é professora, pedagoga. Então, ele sempre estuda, com muita luta, sacrifício, FIES, financiamento estudantil, estudaram os 3 filhos. Nós hoje lá somos estudados. Então, assim, eu pude contar com o apoio dos meus pais. O mais difícil para mim foi o estudo, foi pagar realmente a mensalidade da faculdade. Né? Então, assim, pra mim, o gasto é muito grande. É grande. E na minha época não tinha PDF, não. Eu comprava livros. Tirar xerox era proibido, né? Mas eu tirava, também. Claro, quase tudo.
advogar. quase tudo aí Ó, foi corrupção. xerox, Aí agora vai ter os inimigos nossos promotores, né? Ah, não, mas é normal. Eles também também tiram, que eles também tiveram que fazer faculdade de Direito, né? Esse que deve estar ouvindo aí, ele prestou até um livro, xeroquei dele, não vai ter problema. Então, o que acontece? Essa dificuldade que eu tive foi muito financeira, mesmo, no início e tudo, para estudar mesmo, aqui em Belo Horizonte, na selva de pedras, no interior. E teve que conciliar horário com alguma coisa? Nossa, eu sempre fiz estágio. Estágio, né? Então, teve uma época que eu fiz 3 estágios ao mesmo tempo, que eu não sei como consegui. Porque um era na PAC, outro na Defensoria Pública da União e ainda fiz estágio na Justiça Federal. Entendi. E depois eu larguei a Justiça Federal, que não tinha nada a ver comigo, que era questão de execução fiscal, né? Nem sei o que é isso. E aí, eu fui na Defensoria Pública da União, com penal, e no SAJ da PUC. E a graduação de filosofia deixou de lado, Aí nunca mais consegui, voltou? não, fiz até o quarto período, larguei. Agora, recentemente, voltei de novo, não finalizei. Porque a filosofia é a faculdade mais difícil que tem. Entendi. Você tem que ter horas de leitura de livros muito complexos. Então, mas eu vou fazer. É viajar mesmo, né? Tem que viajar na maionese, né? Você já viaja, né? Eu viajo, você sabe. Eu gosto. Você tem. Mas aí tem que ter. Porque sem esse conteúdo aí, a gente não consegue avançar e questionar, né? E tudo mais. Então, assim, aí foi assim. Então, servindo de dica, Lorena, o pessoal que tá aí assistindo, né? Então, é muito importante isso. Primeiro, o quê? Você sabe que realmente você tá ali, que você gosta do que faz na graduação do direito, beleza? Depois já começar a identificar se você realmente quer a carreira de Ministério Público, se você quer a carreira de polícia, se você quer a carreira de advogado. Isso é legal as pessoas fazerem isso, né? Porque eu vejo que muita gente fica utilizando uma carreira para usar de trampolim para outra, sabe? Então, vou arriscar nisso aqui, porque eu consigo um contato ali, que eu vou conseguir aquilo e fica aventurando em carreiras. Então, eu acho isso errado. Eu acho que o certo é fazer igual eu fiz, igual você fez. Eu quero ser advogado e pronto. Sim, não é isso? Sim. Então, você focou em querer ser advogada. Sim. Não é isso? Isso é muito importante. Então, quando você já pegou essa carteirinha vermelha, trocou, né, na verdade, a azul para vermelha, você decidiu, eu quero ser advogada, né? E abriu o primeiro escritório. Sim. E como que foi a prospecção dos primeiros clientes? Olha, é o boca a boca. Foi, né? Antigamente não tinha Instagram, não tinha YouTube, não tinha nada disso, podcast, né? Foi boca a boca mesmo. Boca eu fui a boca. privilegiada mesmo com essa comunicação dos meus clientes. Eu agradeço todos eles a confiança, desde sempre no meu trabalho. Tem clientes meus hoje, assim, de 15 anos atrás. Entendi. Agora, recentemente, um foi solto com um alvará de soltura, que ele é meu cliente há 15 anos atrás. Entendi. Então, assim, eles são os meus clientes. Realmente, é muito raro, mas acontece, de a gente passar para outros advogados. Outros advogados, é isso aí, a gente tem essa ética entre a gente. Se um cliente quiser trocar de advogado, fala assim, não quero o doutor Glauber agora. Perfeitamente. Tranquilo. Subestabelecimento. É muito raro isso acontecer comigo, sabe? Porque eu acho que eu fidelizei esses meus clientes de uma forma que, às vezes, assim... O nosso contato é bem íntimo mesmo, assim, de problemas de processo e tudo mais, os familiares. Eu acho que eles gostam desse contato e eu também gosto, né? É o que a gente chama hoje em dia de advocacia humanizada, não é isso? É. E o que você fez foi construir uma boa carteira de cliente. Porque aí um vai indicando pro outro. Sim. É uma técnica muito boa, Sim. né? Que é o quê? É a pessoa ser transparente, né? É a pessoa honrar a profissão. Então eu entendo que quando você formou e foi tendo os primeiros clientes, a primeira coisa que você fez é o quê? Incorporar a pessoa da advogada, Sim. né? Isso, inclusive, acredito, quando você falou em questão de ter algum problema financeiro ali para arcar, né, e tempo para conciliar os seus estágios e pagar também a faculdade, pode ser que eu esteja errado, tá? Mas eu arrisco a dizer que você também teve muito preconceito, tá? E continua tendo no momento que você se rotula advogada criminalista. Sim. Você passou Sim, por isso? Sim, advogado de né? porta de cadeia, né? Que a profissão não é pra você, que você vai Glauber, mexer em presídio, né? Que a questão, assim, às vezes até da própria família, não é isso? Sim. Pra mulher é mais difícil. Sim, mas graças a minha família, meu pai e minha mãe... meu pai, não. Meu Aham. pai... Todas as vezes que eu publico um alvará de soltura, ele fala, mais um anjinho solto no São Benedito. Mais um inconvivente. Ele sempre, sim, criticando, mas com orgulho também, porque ele sabe do meu trabalho. Eu expliquei pra ele, e às vezes eu faço simulações de júri com ele. Ah, tá. Porque ele é muito... E ele é o quê? Ele é o juiz, ele é o réu, ele é o promotor? Ele é o jurado. Ele é o jurado? Ah. Super punitivista. Então, assim, no último júri, ele acertou o julgamento, ele acertou o resultado. Eu fiz esse júri com ele. Porque, Ele foi assim, militar? Não. Não, né? Não. Mas ele, assim, ele sempre tá lá assim, alguma coisa tem nessa história. Aí eu falei, mas eu tenho filmagem do meu cliente em outro lugar, mas muito esquisito isso. Então, tudo que ele fala, eu aproveito. Porque eu tô lidando com... quando eu faço esse júri simulado com o meu pai, a opinião dele é sempre pela condenação. É o pior pensamento negativo que pode ter, né? Será que vai ter algum jurado mesmo com esse pensamento do meu pai? Às vezes tem.
Mas para chegar no nível do meu pai, tem que pensar muito assim, ser muito positivista. O que é, eu acho assim, tem muitas pessoas, mas eu acredito ainda que sejam raras, graças a Deus. Creio eu. Que os Creio. primeiros clientes que apareceram ali, devido a você estar na PAC, foi a execução penal? Execução penal. Execução penal. É. E aí, Glauber, eu queria entrar numa questão que é muito cara para mim, é o seguinte. Você falando assim, Lorena, você sofreu algum preconceito quando você fala advogada criminalista? Sei. Antes de sofrer algum preconceito por ser advogada criminalista, eu sofri de gênero mesmo, por ser mulher. Tá? É uma questão bem sensível aqui. Simeone já veio aqui antes de mim. Já, e defende muito, Que né? mulher! Guerreira. Não, que posicionamento. Justamente. Vou até abrir um parênteses aqui pra Simeone. Eu assisto lá os stories dela. Ela falou outro dia, assim, uma seguidora dela falou assim pra ela. Nossa, eu tô passando mal e o meu marido não foi lá comprar um cachorro quente. Nossa, a Simeone veio rasgando. Ela falou assim, o problema é seu se você depende de um homem pra comprar um cachorro quente pra você. É isso Porque que dá. ela, até outro dia ali, trocando pneu, ela é capaz de fazer isso, e, entendeu? Se tiver que fazer, ela pega e faz. Ela mostrou. também. Ela filmou o pneu dela furado, ela preferiu rodar com o pneu estourado e chegar em casa, ela resolver, do que ter que talvez ligar pra alguém pra pedir um favor pra homem, principalmente, entendeu? Não sei se é o ideal, depois nós vamos discutir até com a Simone, qual que seria, assim, não sei se é esse caminho também, mas é a forma como a gente acha de viver. Isso. Sobreviver nessa selva aí, né, e tudo mais. E aí, o que acontece? Antes de eu ser advogada criminalista, eu faço terapia há muito tempo, eu indico pra todo mundo também. Eu sempre me identifiquei, Glauber, que coisa louca, né? O ato falho, Freud realmente explica essas questões, né? Eu sempre me identifiquei assim, Lorena, qual que é a sua profissão? Advogado. Viu que o meu problema, antes de ser advogada, era o de gênero. Por quê? Uma mulher na área criminal, você sabe disso. Maior parte a gente está lidando com polícia militar. Qual que é a tropa? 90% é homem. Não é mesmo? Juiz. Agora a gente vê mais, realmente. Mas juiz, promotor... Até a própria nomenclatura, OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. Tinha que ser Ordem da Advocacia do Brasil. Isso. Né? E lá é advogado. Que é pior, que eu sou conselheira da OAB lá também. Lá é casa do advogado. Olha só. Muito bonito, inclusive, nossa né, a OAB de lá. A subseção, a 100ª subseção, mas é a casa do advogado. Então eu tinha problemas com isso, Glauber. Eu me masculinizei. E assim, de certa forma, pela minha postura, pela minha altura, graças a Deus eu tive sempre uma postura assim de defesa. Porque eu chegava em flagrância, meu cliente espancado muitas vezes. Então eu sempre tive essa postura, minha altura me ajudou. Eu fico imaginando se eu fosse mais baixo, com um tom de voz mais ameno, se eu teria vencido. Então eu tive que me masculinizar mais ainda. Então, ou seja... Foi o que a Larissa te elogiou, a questão da sua postura, né? Eu acho que o que ela identificou com você a primeira vez que ela te viu pessoalmente, depois de seguir nas redes sociais, essa questão de se impor. Postura. É igual eu te falei mais cedo, a gente precisa ter visibilidade. Mas não é uma visibilidade qualquer, é uma visibilidade com autoridade. Sim. E desde o início da sua carreira você preocupou focar nisso, né? Como se diz, eu sou advogada, eu tenho que ter meu respeito, porque eu tenho autoridade e eu sei do que eu tô falando, não é isso? Exatamente. A questão do conhecimento, né? E aí, com o passar do tempo, hoje eu tenho 15 anos de advocacia, então eu tô aqui hoje, eu queria também, assim, ser uma representante das minhas amigas. Com certeza. Então, tem muitas amigas me assistindo aqui agora, né, Glauber? Doutora Ravene, Yasmin, Débora. A Patrícia Coutinho comentou lá hoje. Gente boa demais. Pois é. Eu aprendo com a Patrícia, porque a Patrícia ela não tem essa postura minha de briguenta, assim, dessa forma. Ela é mais calma, né? Mais tranquila. tranquila. E aí ela conquista muito os jurados. Eu fiz um júri com a doutora Patrícia, que eu aprendo com ela o seguinte, ela andou no meio dos jurados, os jurados quase fizeram assim com a cabeça pra ela, que a gente sabe que se o jurado manifestar o que ele tá pensando, o júri é anulado. Aí a Patrícia foi andando assim, de forma tão bonita, assim, tão carinhosa, ela é assim. Então, quando eu olho pra ela, eu aprendo com ela. Então, todas as minhas colegas advogadas, amigas, eu olho para elas, eu aprendo com elas, tá? Porque eu acho que a gente está sempre nesse processo de evolução juntas. Porque para o homem advogado, tem várias referências. Você é uma referência. Obrigado. Né? Então, assim, para a mulher, não. E aí, vem sempre um homem querer ensinar pra gente como é ser advogada. E isso eu, assim, tenho ódio. Como se fosse uma coisa nova, que não existisse ainda, né? Então, por exemplo, eu fiz um júri outro dia, o promotor de justiça virou pra mim e falou assim, ai, Lorena virou advogada, assim, né, assim, olha só, porque eu admiro advogado fulano de tal. Eu falei, quem é você, promotor de justiça, pra me ensinar a advogar? Justamente. E aqui, você sabe o que é advogado? Você nunca advogou, pra começar isso. E agora falar que eu sou advogada assim, assado? Quem vai fazer essa avaliação é o meu cliente, ou então o senhor, quando o senhor precisar, quando o senhor matar sua mulher. Porque isso acontece. Acontece, já aconteceu aqui, né? Então, assim, a gente vai pra esse lado. Então, eu acho assim, que eu não sei ainda, eu tô nessa procura.
Porque tem uma frase, todo mundo sabe da Simone de Beauvoir, que a gente não nasce mulher, a gente, né, se torna mulher. Mas, assim, para além disso, você tem esse clichê, todo mundo cita essa frase, mas o que eu tenho buscado hoje, eu estou entendendo um propósito, e eu estou aqui hoje, eu quero que as mulheres se sintam representadas mesmo, sabe? Com certeza, tá as sentindo. minhas amigas, tá? Até que as meninas fizeram questão de continuar aqui pra As gente minhas assistir ao vivo. amigas, inclusive, dar sugestões, fazer perguntas. Eu pedi para algumas amigas assistirem, porque é um conforto para mim espiritual. Quando elas estão na plateia, quando elas vêm falar alguma coisa comigo, que a gente constrói um modelo de advocacia Isso aí. feminino. Começa a criar uma referência, né? Igual assim, quando começou essa era digital, lá em 2012, que as pessoas me achavam maluco, né? E hoje em dia muita gente faz, e eu acho bom, quanto mais melhor, mas foi eu me posicionar na rede social. E aquilo ali acabou virando o quê? Uma referência para todo mundo. Então, o que você quer fazer hoje é isso. Não só você, como vários advogados, igual eu citei o nome aqui da Flávia Frois, né? A amiga que eu tenho lá no Rio de Janeiro, que é o quê? É criar um padrão de valorização da advocacia feminina, entendeu? É mostrar que a mulher realmente ela tem o seu espaço e que ela pode sim representar um cliente, principalmente no tribunal do júri, entendeu? Isso é muito importante, né? E eu valorizo isso, tanto é que de 10 pessoas aqui no escritório, 8 são mulheres, entendeu? Então eu acho muito importante, não só a mulher, como também o jovem ou a jovem advogada, entendeu? Que é o quê? Pegar, igual eu pego aqui, ó, 23 anos, vão trabalhar? Vamos. O criminal é assim, tem que ir em presídio, é frio, de madrugada, o preso vai ficar te olhando, tem que ter postura, e a pessoa vai e pega, Glauber, eu tô com você, vamos junto e dá certo, entendeu? Então isso é muito importante, sabe? Ô, Glauber, o que você acha, assim, que é o diferencial? Agora é uma questão que eu tô construindo, assim, qual que é o diferencial da mulher na advocacia? Olha, eu entendo que a mulher, tá? E eu gosto de trabalhar com a mulher, que a mulher, ela consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, tá? Que ela consegue prestar mais atenção em detalhes que o homem, eu valorizo muito isso. E a mulher, além disso, a maioria que eu conheço, ela tem uma escrita melhor que o homem. Sabe? Então, esse diferencial eu acho muito importante. E além disso, igual eu te falei na hora do fechamento do contrato, normalmente o público-alvo nosso é mãe, é irmã e né, do sexo feminino. Então, para convencer também no momento do fechamento do contrato, eu não abro mão disso. Sempre que eu vou atender uma cliente aqui, eu tenho alguém do meu lado do sexo feminino para quê? Para falar a mesma língua. Então, eu entendo que a mulher, ela deve mostrar mais a sua autoridade no momento que ela expressa, tá, o seu conhecimento, que ela gesticula, que ela se veste bem assim como você e aproveitar mais esse mundo digital, foi o que eu te falei, sabe? Então isso é muito importante também. É explorar, porque hoje em dia, Lorena, não adianta ser. Você tem que mostrar que é. E também não adianta só querer mostrar que é sem ser. Tem a pessoa que quer, né, passar o carro na frente dos bois. Então, o que eu te elogio e te trouxe aqui como minha convidada especial? Porque você realmente é, tá? E mostrar que não é vergonha. Sua mãe sabe disso, ensinou isso. Vergonha é o quê? É você roubar e, além disso, talvez você roubar e não conseguir carregar. Isso é vergonha. Agora, trabalhar nunca foi vergonha pra ninguém. Então, nada mais bonito do que aproveitar desse mundo que nós vivemos, dessa era virtual, e colocar igual você coloca, um júri que você faz, uma coisa que você consegue, um atendimento, um sofrimento, uma delegacia. Então, eu acho que hoje em dia as mulheres, tá? Principalmente as advogadas, e eu falo muito isso aqui com as meninas, têm que explorar mais o mundo virtual, digital. É isso aí, entendeu? Eu também concordo com tudo isso que você falou. Essa questão toda da mulher ser categorizada, né, como multitarefas, foi uma questão de sobrevivência mesmo, né? Porque a gente tem realmente muitas funções. O histórico é esse, né? O histórico é esse. O machismo estrutural, realmente, ele fez isso com a gente, né? A gente tem que fazer tantas funções e, às vezes, até algumas coisas deixam a desejar por causa dessa questão todas as funções. Hoje mesmo, para eu estar aqui, né, tive que, meu filho teve prova de matemática. A professora passou mal, não pôde estudar com ele de manhã. O que eu estava aprendendo hoje, antes de vir para cá no podcast? Decomposição de números. Porque hoje a matemática é totalmente diferente. Você vai aprender com a Júlia adição e subtração. Hoje eu aprendi isso hoje. Antes de vir, né? Hoje já teve a vara de soltura no Tribunal de Justiça, então já tem a questão toda. Os meus clientes, já responde cliente, já trabalhei. Então, assim, a mulher tem essa questão toda das multifunções que a gente exerce vários papéis mesmo. E, assim, vamos parar com essa questão toda de rotular as mulheres, né? Com vários tipos de adjetivos, até as palavras que nos mencionam, né? Então, assim, tomar bastante cuidado. Não é que a gente tem que se fazer de outra pessoa, mas tentar ser alguma coisa que a gente não é isso. Mas a gente sabe dos estereótipos, dos estigmas que as mulheres têm. Então, tomar bastante cuidado com isso no júri.
Por quê? Todas as vezes que o advogado ou advogada aparece mais do que o cliente, do que a defesa, o acusado sai prejudicado. Sai. Então, por exemplo, agora eu vou falar questões bem, assim, próprias para as mulheres que estão nos assistindo. Eu já vi uma advogada até muito famosa aqui em Belo Horizonte fazer um júri de tamanco. Ah, mas pode calçar o que quiser, mulher pode ser o que quiser. Sim, só que teve uma questão ali que o tamanco prejudicava mesmo, tirava a atenção. Pá, 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 pá. E aí os jurados, ou seja, também usar muitos acessórios. Aquele balançar. E tem jurado que, às vezes, vai ter déficit de atenção, alguma coisa, vai ficar observando o brinco, alguma outra questão em você que vai prejudicar a sua fala, a mensagem que você quer passar. Lorena, isso é muito importante estar falando. E quem tá aqui, que me acompanha nos plenários, e minha mãe tá em casa, não vai deixar eu mentir, tá? Quando eu faço um plenário do júri, eu uso sempre o mesmo terno. Pode pegar meu Instagram ali e olhar todas as fotos minhas. É um terno que eu tenho muito simples, tá? Que é da Companhia do Terno, que eu paguei na época R$399. Hoje em dia eu chego a comprar terno de R$20 mil. Igual que agora, por exemplo, é um Hugo Boss, tá? E eu mantenho a tradição daquilo ali. Não é porque eu ganhei com aquele, que eu absorvi, nem nada não. Por quê? Quando eu vou pro plenário, eu vou com a roupa mais simples que eu tenho, que é esse de R$399. Camisa, gravata tem que ser azul ou verde. E eu não aceito ninguém que esteja comigo usar qualquer tom de vermelho, nem na unha. Entendi. Porque vermelho lembra sangue. Sim, sabe? sim. Então como que eu vou usar uma gravata vermelha? Como que eu vou usar alguma coisa e outra coisa? Não uso acessório. Não coloco relógio caro. Não coloco nada que seja de ouro. Não, eu vou o mais básico possível. Por quê? A nossa oratória tem que chamar mais atenção do que as nossas vestimentas. Sim. Sabe? E a mulher, às vezes, se preocupa com vaidade e esquece até essa questão aí, ó, do tom, né? Igual você tá usando aí agora um vermelho, por exemplo, né? Inclusive, dependendo do presídio que você for, você não entra. Posso. Não pode. Não posso. Tá? Então, se você não pode entrar no presídio porque vai confundir com a roupa do preso estando vermelho, se a gente não aceita que o nosso cliente esteja com a roupa vermelha no dia do plenário, a gente faz com que a família leve pra ele o quê? Uma calça, Sim, né? sim. Uma camisa de tonalidade neutra. Por que nós, advogados, no plenário, vai usar algo de tom vermelho? Então, outro dia a Larissa até comentou, eu falei, Larissa, não vai de esmalte vermelho. Sim. Sabe? Isso faz total diferença, entendeu? Sim, sim. Você tá falando A aí. gente tá fazendo... Agora, pra mulher, foi muito interessante você falar que você também pensa, então, Eu penso nessa assim, questão. penso. Né? Da questão toda. De não chamar atenção. Pois é. E a mulher, ainda assim, ela tem que preocupar em não chamar atenção e ainda não ser estereotipada. Isso aí. Então, por exemplo, a mulher, chorar no tribunal do júri. Outro dia, o Beca Surrada, que é um Instagram de um defensor público do Estado de São Paulo que eu gosto bastante, colocou lá uma mulher fazendo uma sustentação, um advogado fazendo uma sustentação oral, todo mundo elogiando, mas ela chorando, falando, eu estou tomando Rivotril pra estar aqui. Ah, tá. Aí ele escreveu lá assim, aí eu problematizei na postagem. Ele escreveu lá assim, nossa, como é bom a pessoa ter os sentimentos. Eu falei, ela passou a ideia de histérica. Ela não passou a ideia que tá sensível. A mulher é assim. Se fosse um homem falando, seria diferente. Então, bastante cuidado. Um choro lá no tribunal do júri, isso serve pra promotora e pra defensora e pra advogada. O rebolado, você viu outro dia da doutora Cíntia, né? A advogada, também tribuna, o promotor falou assim, mas você querendo convencer os jurados rebolando. Olha só. Sendo que é o jeito dela, não era daquele jeito. Outro dia também, eu tava fazendo um júri aqui no Tribunal do Júri aqui de Belo Horizonte, e olha só, as falas dos homens para as mulheres. Eu tava, não sei por que eu falei, eu perguntei pra doutora, até ia falar, pra juíza, assim, doutora, eu posso fazer sem beca hoje? Ela falou, pode. Aí o promotor de justiça veio e falou assim, a beca tira a feminilidade da mulher. Olha pra você Aí ver. eu falei, não, vou usar a beca então. Aí usou. Aí usei a beca. Usou a beca. Por que tira a feminilidade a beca da mulher? Ah, porque ele quer ver as curvas da mulher? Porque a mulher tem jogo de cintura? Porque ela tem rebolado? Ah, não. Como se isso fosse fazer diferença em alguma coisa, Que né? raiva. Que raiva. A gente não tá ali pra seduzir. Nada. Isso aí, a estratégia não é nessa. Não é nessa. Pelo amor de Decote, Deus. né? Pelo amor de Deus, olha que machismo. Aí eu apelei, né? E aí, então... O jeito de jogar o cabelo, de passar a mão. Então quer dizer que tá jogando o cabelo, passando a mão no cabelo, quer convencer o conselho de sentença por esse motivo. Não existe isso, não. O que é isso? Tem que respeitar o jeito feminino, é isso. O que é Tá? isso? Mas só pegando o gancho aqui, que eu pergunto muito pra esses meus convidados que vêm aqui, já tocando no assunto do júri, quando que você começou a fazer plenário, após formado e ter seus primeiros ciências em execução penal? E uma pergunta que eu faço sempre aqui. Quando você percebeu que você começou a virar a chave na advocacia criminal? Tá. Olha, eu comecei a advocacia, eu fiz, então, júri no SAJ da PUC, com esse meu professor, Mário Saveri. Depois, eu comecei a fazer júris não sozinha.
Por isso que tem um Instagram também, o doutor Tiago, que é um defensor público do Distrito Federal, eu sempre faço curso com ele. Defensores públicos muito atuantes, eles têm muitos casos e tal, então eu fui fazer esse curso com ele, e o doutor Tiago sempre fala assim, olha, devia ter residência para júri, igual tem residência Medicina. de médico, porque é muito grave, grave isso. Então, eu comecei a minha carreira fazendo parceria com advogados mais antigos. Então, eu fiz com o Dr. Carlos Cunha, lá de Santa Luzia, que ele já até faleceu. Eu fiz o meu primeiro júri com ele. Depois, eu fui fazendo sozinha. Tá? E aí, fui tomando confiança naquilo. Então, assim, a maior parte também, eu vou ter que honrar aqui, tudo que eu aprendi no Tribunal do Júri foi guerreando contra um promotor de justiça que eu devo ter feito só com este promotor de justiça muito famoso aqui em Belo Horizonte, uns 50 júris. Então, eu realmente aprendi apanhando do Ministério Público. Quem fala isso é o nosso defensor público, que é o Aender. Que no início dele já teve que pegar quem? Chico Preto. Pois é. Né? Então imagina só, inclusive mandar um abraço aí pro Aender, que é um grande, né, defensor público aqui no Tribunal do Júri. Imagina só, ele fala nessa palestra, fala assim, imagina como que foi a minha trajetória quando eu passei na Defensoria Pública, eu descobri que eu tinha que fazer júri com um promotor que já estava ali há bastante tempo, né? Sim. Então isso aconteceu com a Aender, que é defensor público, sabe? Apanhando mesmo. Apanhando. Hoje em dia, graças a Deus, os jovens advogados, eles têm a questão toda para referências, né, para acompanhar. Isso. Como advogados, eu não tinha. Então, aí, eu aprendi bastante com ele, apanhando mesmo. Ele fala, nossa, Lorena vai falar que apanhou de mim lá no podcast. Apanhei. Mas foi pior do que se eu tivesse apanhado fisicamente, das questões todas envolvidas, mas aprendi muito, né? E graças a Deus, eu olhando pro meu passado, eu nunca cometi um erro fatal, não. Assim, errar por causa de minha pessoa ter sido condenada. Porque é o seguinte, o erro no Tribunal do Júri é gravíssimo, porque já sendo ali com 12, tá? Dependendo das qualificadoras, dependendo do concurso material, envolvendo um outro crime conexo, sai dali com 23, 24, 25 anos. Imagina você deitar, chegar em casa e falar assim, nossa, por aquele erro meu cliente foi condenado a 20 anos de prisão. Então, o júri não dá pra aventurar. Igual a doutora Lorena falou, caso você venha prospectar, que hoje em dia tá muito na moda essa palavra, prospectar clientes, mas se for um plenário do júri, procure chamar, né, um parceiro, uma parceira de trabalho, pra estar ali te acompanhando, pra não deixar você ter um erro que o seu cliente vai pagar com uma pena muito alta. Então, é muito importante isso daí, não é isso? Olha, no início da minha carreira, lá com 23 anos, um dos primeiros júris que eu fiz, eu lembro bastante disso. A gente chegou para fazer o júri, o promotor já me confidenciou assim, vou pedir absolvição. E o meu cliente veio me falar que queria confessar, Glauber. Olha só, situação. Ai, meu Deus. E eu toda com a questão cristã e tudo, eu falei, pra quem que eu vou ligar? Olha o que você vê, olha aqui, como é que eu comecei. Tem hora que é assim. Eu falei, vou ligar pra minha mãe. Eu liguei pra minha mãe. Só que mãe nunca erra, né, nos conselhos, né? Não, mas ela errou. Ela foi e falou assim, muito católica. Ela falou assim, Lorena, ele tem que confessar. Porque pensa pra você ver, ele tá arrependido. Cara, ele tem que confessar. Aí eu, meu Deus, minha mãe falando pra eu confessar. Porque é católica e cristã e tudo. Aí eu fui e falei assim, peraí. Aí nesse dia eu cortei meu cordão umbilical. Eu fui conversar com ele e falei assim, olha, por que você quer confessar? Porque eu falei, não, o motivo que você quer confessar é outro. Porque ele achava que confessando ia livrar do outro. Já tinha sido condenado. Entendi. Eu falei, não, você vai ficar calado. Melhor. Pelo amor de Deus. Aí ele permaneceu em silêncio. E aí, o que acontece? Nesse dia houve um corte mesmo. O que minha mãe é uma ótima pessoa, super comprometida com as coisas dela, uma pessoa muito em questão social e tudo mais. Mas o que ela sabe de advocacia? Você não tem que pegar conselho com sua mãe, não. Não tem jeito. Não tem jeito, Glauber. Ele, naquele momento ali, é o nosso cliente. É o melhor pra ele, entendeu? Aí ali eu cresci já. Aí eu fiquei segura. Aí eu agora sou Então, você vê, quando eu te perguntei dificuldade, então isso aí foi mais uma dificuldade que você teve, né? Que é o momento que sair de cima do muro. Hoje, e se chega eu tiver uma hora... dificuldade, eu ligo pra você. Ligo pro Giovanni, que é meu amigo, assim, íntimo, que faz parceria comigo no dia. Eu falo, Giovanni, o que você acha disso? Hoje eu ligo pra Débora, eu ligo pra Patrícia, pra Ravene, pra Yasmin, pra todo mundo. Mas naquele momento ele não tinha. Hoje não tinha. E eu, assim, eu fico muito satisfeito quando amigas minhas me chamam pra fazer parcerias e elas trocam essas ideias comigo, que eu acho... É aquilo, né, Lorena? É você poder contar no dedo, talvez, aquelas pessoas que você realmente pode confiar e contar com elas, entendeu? Eu te falo, né? Eu deixo aberto aqui, direto. É o Marx. Sim. Você sabe, amigão meu, parceiro, entendeu? Ele é um amor mesmo. Direto, Zanoni. Ele também, né? ele me conforta. Zanoni, tô precisando saber disso aqui. Lúcio, tô precisando passar na sua história, tô com uma dúvida aqui, o que você acha sobre isso daqui? Pronto, acabou, entendeu? É aquelas pessoas que eu sei que eu posso confiar, entendeu? Inclusive, mandar um abraço pra eles aí, tamo junto. Tá, então você percebeu que você tinha um dom pro Tribunal do Júri, inclusive tem, tá? Um dom, que existe um dom, você sabe, por trás de todo estudo, uma vocação, um chamado. Apontar o dedo é muito fácil, a gente já nasce com isso, né? Nossa. Desde criança. Dois menininhos brigando, a mãe pergunta, quem fez isso aqui errado? Foi ele. Agora, defender o outro, isso aí vai
né? Com o tempo, mas adquirindo um dom que existe dentro da gente. Então é muito mais difícil defender. Aí você percebeu que você realmente tinha aptidão e tem para atuar no tribunal do júri. Sim. E quando você percebeu que você virou a chave na advocacia, o que você fez você falar assim, pronto, mesmo com toda a dificuldade que eu tive, com esse preconceito, por ser mulher, hoje em dia eu me sinto realizada como advogada. O que fez você perceber isso daí? Bom, todo mundo que é formado em Direito sempre pensa no concurso público. No início da minha carreira eu pensei em concurso público. Aí todo mundo na minha faculdade falava, Lorena, tem que ser defensora pública. Realmente é uma carreira maravilhosa, né? E aí eu cheguei a fazer um concurso para delegado no início da minha... Também fiz. Também, e assim, por causa de dinheiro. Exatamente, vocação Estabilidade nenhuma. financeira, né? Vocação nenhuma, né? Eu tenho até um caso, se me permitir. Eu entrei na faculdade no segundo período, minha mãe me obrigou a fazer um concurso da PM, CFO. Ela fez uma inscrição, tá? Meu pai também, só que meu pai foi CPOR, foi no Exército. Nossa. E aí, eu fiz esse concurso, e aí, minha nota... Eu vou até contar esse caso. A minha nota no primeiro concurso, o tema da redação era Guerra no Iraque. Minha nota foi a maior do concurso, 98. Até de homem, entre homens, beleza. Fui fazer exame físico, tomei pau. Nossa, não era pra ser. Na barra? Não, na flexão. Flexão. Tinha que fazer uma, não era pra ser. Aí meu pai falou, não, Lorena, você vai fazer no segundo ano, você vai ter que fazer de novo. Eu fiz e passei. E aí, na hora na minha redação, sabe qual foi a minha nota? 0. Aí, sabe qual que era o tema da redação? O que é ser um policial militar na atualidade? E eu tirei 0. Por que eu tirei 0? Eu já estava fazendo direito, então... Já estava tendente para aquele lado da advocacia, da liberdade, né? Eu liguei, meu pai falou, não, você vai ligar para lá para saber por que você tirou 0 nessa redação, sendo que a sua nota no último concurso foi maior. Eu liguei, a resposta foi ortografia. Então, ou seja, no início a gente tem essas questões de fazer concurso público por causa de dinheiro, né? E aí, quando que virou a chave? Hoje em dia, eu estava até pensando nisso, eu estou satisfeita mesmo com o retorno dos meus clientes, sabe? Assim, eu olho para eles, eu sinto uma motivação em trabalhar. Então é o feedback, é o que eles te passam, né? O olhar deles de esperança. Entendi. Eu fiz agora, recentemente, né, semana passada, o júri mais difícil da minha carreira. Pela complexidade da causa mesmo. Das questões envolvidas mesmo. Então, quando a gente cria um vínculo com as pessoas, parece que o sofrimento une mais as pessoas, né? Não sei, interessante. Então, quando houve essa questão da absolvição, eu fiquei assim, feliz é a palavra, não, eu fiquei aliviada. E assim, o retorno que eu tenho, o reconhecimento, o olhar deles para mim, eu estou me sentindo assim, é realmente confortável. Né? Então, assim, não é dinheiro, para mim, eu acho que eu virei a chave, Glauber, mesmo quando eu senti que eu podia ser, assim, participar da experiência dessas pessoas e aprender com elas. Então, né, resumindo assim... Não é demagogia, não, né? Não, eu sei, entendo. Né? Igual eu repito isso aqui, né? Eu percebi que eu virei a chave quando eu prometi algo para minha mãe, que era dela não trabalhar mais, né? Igual eu te falei no início, minha mãe trabalhava comigo na borracharia, trocando pneu de moto. Então, lá em meados de 2016, quando eu virei pra dona Cidinha, eu falei assim, mãe, hoje em dia você não precisa trabalhar mais, tá? Ali eu percebi que eu tava virando a chave na advocacia, que o meu trabalho, ele dava condição de fazer com que a minha mãe deixasse de trabalhar pra quê? Pra ficar mais próxima de mim, sabe? Então, eu falo sempre isso daqui, ali eu percebi que eu tava virando a chave na advocacia. E você percebeu que virou a chave quando você começou a ser referenciada pelos seus próprios clientes. Exatamente. Não é isso? E por colegas também, por minhas amigas, sabe? Eu olho o elogio, a sensação, né? De estar fazendo bem social, vamos dizer assim. Uma função mesmo. Né? Entendi. Um propósito, como eles falam hoje muito na religião, um propósito, um sentido. Eu sinto que tem alguma coisa aí, para mim, nesse campo. É o que? É deixar o seu legado, né? Você não vem na Terra à toa, você não tá aqui em vão. Que além de trabalhar, né, ter sua vida, cuidar do seu filho, né, honrar pai, honrar mãe, mas também está deixando seu legado em quê? Em fazer o bem para aquele que talvez está numa situação muito pior que da nossa, não é isso? Então você tem muita coisa de humanidade mesmo, né? De ajudar o próximo. Sim. E claro que a advocacia, você sabe, você está vendo aí com seus investimentos, ela realmente, tem como ter rentável, dá. Né? Então, assim, eu não posso falar que estou numa situação confortável, mas também nunca passei fome como cliente. E, assim, o que falta para mim na advocacia é um gerenciamento de marketing, de investimentos, assim, outros também. Porque igual quando eu comecei com essa questão de marketing, uma simples foto, algo, né, ali na rede social, dá para entender aquilo como marketing, né? Talvez hoje em dia se fala landing page, mas antigamente era o site, sabe? Agora vai mudando muito a nomenclatura. Sim. Só que o marketing hoje em dia, ele evoluiu tanto pós-pandemia, pessoas que
eram pessoas comuns, mas que conseguiram virar a chave por causa de um arroba, sabe? A gente vê influencer, youtuber, né? Várias pessoas aí, igual ontem eu vi a notícia que a Glória Pérez, né? Glória Pérez ou Pires, né? Que é a mãe da Cléo Pires. Sim. Depois de 50 anos, ela tá pedindo demissão da Globo. Mas por quê? Porque hoje em dia, o influencer, o marketing tal bem feito, ele traz muito mais rendimento e talvez até liberdade mesmo de vida do que ser um contratado da emissora Globo, que todo mundo tinha um sonho em querer falar assim, eu sou global, eu vou estrear tal novela, eu vou fazer participação naquilo. Não, você pega, por exemplo, o Galvão Bueno, preferiu abrir o canal dele no YouTube, você pega várias das pessoas que sabem que a rentabilidade do mundo virtual, ela é gigantesca, ela não tem limite. E a mesma coisa acontece na advocacia. Então, o advogado que para no tempo, né, e pensa, eu não preciso disso, e está abandonando o mercado. É uma forma que dele tá aposentando, pendurando a chuteira. Já o advogado, igual você, advogada, né, que pensa, não, eu sei o que eu faço, eu tô no caminho certo, mas eu dependo de alavancar essa questão digital minha. Sim. Esses advogados, assim como eu também continuo fazendo, são as pessoas que vão o quê? Que vão expandir, que vão fazer mais ainda o trabalho valer a pena, entendeu? Sim. Isso que é importante, né? E assim, já que eu tenho 15 anos de experiência, não nasci agora, né? Não é uma coisa recente, tem toda uma caminhada de muito sacrifício e de vários processos muito complicados. Então, eu adquiri esse conhecimento, não tenho o que esconder. Não, igual você com 15 anos, eu com 12, né? Eu me considero jovem advogado. Sim, você se considera jovem advogado. Então, nós temos ainda um caminho muito longo para virar e falar assim, eu sou um veterano. Sim. Eu sou uma veterana. Então, não só a questão da advocacia, é a gente entrar de cabeça no mundo moderno. Sim. Isso é muito importante, sabe? Sabe qual que é o meu maior sonho hoje, que eu sempre achei bonito quando eu era estagiária? Quando eu entrava no Fórum Lafayette ali, via as advogadas mais velhas, geralmente ali na área de família, elas estavam. Mulheres muito, assim, perspicazes, o olho vivo ainda, assim, o olho, sangue no olho. Elas estão ali pra brigar mesmo com o juiz, as coisas não andam nas áreas de família. Aí eu olhava pra elas, aquelas mulheres muito bem vestidas mesmo, advogadas antigas, com 60, 70 anos de idade. Eu olhava para aquilo com joias, bem vestidas, assim, e com a sabedoria da profissão. Então, assim, o que eu quero ser hoje mesmo é uma advogada velha. Velha de idade mesmo. Não, eu quero ter 70 anos de idade e advogado. Eu não é na vara de família, mas é na salinha da UAB que esse senhorzinho fica conversando ali, tomando cafezinho, sabe? Fica ali, passando a tarde inteira, mas tem advogado com 90 anos que tá ali, entendeu? E o meu desejo também é esse, sabe? E a mente desses advogados, já percebeu? Você conversa com eles, a mente deles... Obregão, até hoje, né? Eu converso muito com o filho dele, inclusive mandar um abraço aí pro Leon. Já até fiz live com ele, mas não convidei ele pro podcast, porque eu quero que o Leon venha aqui, sentar aí onde você tá, pra ele contar a trajetória do pai dele, principalmente na época da ditadura militar. O Obregón chegou a ser advogado do Erasmo Carlos naquela época, sabe? No Rolls Royce, você desfilou com o Roberto Carlos, entendeu? Então depois eu vou trazer, já fica o convite aqui, vou trazer o Leon Bambirra, pra contar essa trajetória aí do pai dele, né? E dele também, da família Obregón na advocacia, porque isso aí é um marco que vai ficar pra sempre, o que o Obregón fez em nível de advocacia nacional, não é isso? Então na universidade também, em Conceição do Mato Dentro, tem um advogado, doutor Wagner Saf. Já ouvi falar demais, Ele assim, é uma inspiração pra mim também. Ele faz um júri, assim, ele já tem bem cansado de advocacia. Toda vez que eu encontro com ele, eu vou deixar pra você as coisas, eu não aguento mais. E aí, mas ele faz um júri com tanta emoção, com tanto comprometimento, que o olhar dele, você não vê aquele olhar de uma pessoa aposentada, de uma pessoa que tá com um burro na sombra, não. Um olhar assim, Glauber, um homem daquele que já, assim, viveu a vida inteira, né? Então, assim... E tá ali por prazer, por amor, né? É igual eu falo, Lorena, eu vou estar com 80, 90 anos, pode ter a fonte de renda que for, mas eu nunca vou deixar de ser o Glauber advogado, sabe? O que eu mais honro na minha vida hoje em dia, em questão, assim, de profissão, de qualidade, é o advogado que eu sou, entendeu? É isso. E a gente tem que buscar algumas válvulas de escape, que é uma profissão muito difícil. Então, assim, tem que procurar essas válvulas de escape. Outro dia, a gente estava numa reunião também com o doutor Tem pergunta, hein? Tem pergunta aqui, doutora Bárbara, juíza da execução, de excelente juíza, mandar um abraço pra ela. Nossa! Não tô aqui puxando saco, eu não preciso disso, né? Maravilhosa. Água e óleo, negócios e amizade. Mesma coisa, elogiando aqui, né? O magistrado, a magistrada. Mas o trabalho que ela faz na execução penal é excelente. Só, Glauber, que todo mundo elogiando ela, porque ela trabalha, ela é muito rápida, realmente ela sabe a função dela. E ela falando que ela assumiu, quando ela foi para lá em Ribeirão das Neves, né? que era um sonho dela.
Ah, pra você ver. E ela olhou, olha que vara que é aquela, uma das maiores varas de execução criminal do país. Do país. E ela falando, todo mundo falando isso com ela, que graças a Deus que ela tinha ido pra lá, os advogados, assim, implorando, que a gente tava implorando pra Deus uma ajuda, né, naquela vara de execução. E aí ela falou assim, que todo mundo elogiando ela e tal, e ela foi e falou assim, mas o que eu quero ser mesmo é uma boa mãe. Olha Uma só. coisa o quê? Então, assim, a gente realmente tem a questão da advocacia que nós queremos ser, mas a gente também tem que esquecer, não pode esquecer a base, né? A base. A base nossa vem forte. Eu falei isso pros meus Seja amigos. um bom profissional, mas antes seja um excelente ser humano. Exato. Não é isso? Não passa, né? É, Essa ordem, não. não. Aqui, ó. Mandar um abraço para todas as pessoas que assistiram, né? E elogiaram a doutora Lorena. E tem uma pergunta aqui. Doutora Lorena, você acha que existe preconceito à figura feminina no tribunal do júri? Essa pergunta é da Ana e também do Lucas. Sim. Olha, sim, eu vou contar alguns casos, já contei a questão toda, que a beca tira a feminilidade da mulher. Já me falaram isso. Teve um promotor, uma vez que eu estava aqui no primeiro tribunal do júri, muito tempo atrás, me chamou de chiliquenta. Então, assim, eles não fazem isso com os advogados homens, só você observar o tratamento que tem. É diferente, Então, né? é bem diferente. Então, eles usam esses artifícios, mas graças a Deus, com o passar da minha profissão, eu já sei lidar bastante com isso. E todas as vezes que eles estão pontuando isso, aí a gente reverte. De outra forma, a gente fala, olha o que ele tá falando, ainda mais quando tem jurada, pega muito mal para um promotor de justiça hoje, ser realmente Talvez a próxima machista. pergunta aqui da Michele Menezes. Ela fala assim, doutora Lorena, como foi atuar frente a um júri só de mulher? Doutora Michele, uma grande amiga, um beijão pra ela. Assim, super comprometida, ela é virginiana, assim, é uma situação assim, toda metódica, né? E ela super de sucesso da área de família e civil. Olha, recentemente eu fiz um júri, que eram só juradas, Glauber, junto com advogadas maravilhosas. Deixar um abraço para a doutora Brenda Winter, Conheço, doutora sim. Ana, né? É. A Ana também, que está trabalhando atualmente com o doutor Fabiano Lopes. Doutora Daniela, que é lá de Santa Luzia também. Foi maravilhosa a defesa dela. E aí, eu me senti muito à vontade com essas mulheres advogadas lá já. E aí, juradas, eu tentei explorar muito isso lá. Igual você está falando do diferencial da mulher, tem um diferencialzinho, não sei se você vai concordar comigo. A mulher tem uma intuição muito grande. Tem. Então, nesse júri que a gente estava fazendo a defesa, tinha uma acusada, um júri de grande repercussão, com advogadas e com juradas. O que eu quis mostrar, houve uma briga, muitas brigas entre o promotor e os advogados. Ficou aquela briga muito complicada ali de homens. E aí, o que eu fiz suscitar, tentar com que as juradas fizessem, no final do júri, eu tentei que as juradas mesmo olhassem para os acusados e sentissem o que a gente tem. O que é? Nossa tecnologia ancestral, que é a intuição feminina. Muito bom. E aí, eu pedi que elas olhassem e sentissem aquele processo. Não, eu até falei, eu usei falar assim, vai julgar com prova dos autos, não vai julgar com que razão, não. Vamos julgar aqui agora com o que a gente tem de melhor, que é a intuição feminina. Olhem lá pros acusados. E aí, foram todos absolvidos, né? Estratégia boa, hein? Não, mas olha só. E aí, Lorena, onde você aprendeu isso? Teve treino? Na hora, né? Ô, Glauber, eu tenho feito roda de mulheres, eu tenho conversado com mulheres, eu tenho realmente feito todo um trabalho, lendo livros sobre machismo, sobre o feminismo. Não nasce hoje. Não é Então, assim. é o seguinte, a experiência de vida, ela ajuda muito no plenário, né? É essencial. Tem que ter. Primeira coisa. Tem que ter. Primeira coisa. E a Sandra Ribeiro falou que o podcast deveria durar a noite toda. Muitos questionamentos importantes. Então, gente, pra quem tá aqui no meu Instagram, ou no YouTube, ou até no próprio da Lorena, faz o seguinte, adicione ela, né? E a dúvida que você tiver, principalmente você estagiária, tá? Você é advogada, manda direct pra ela, porque tenho certeza que, assim como eu, né, com os meus seguidores, ela irá te responder e sanar as dúvidas. É bem que poderia durar bastante tempo aqui, mas mantendo o padrão dos outros convidados, a gente tem o hábito aqui de encerrar com 1 hora de duração. E ó, pra você ver, já passou 1 hora. Nossa. Inclusive o Instagram, né, depois que passa Muito de 1 rápido. hora, ele automaticamente ele sai do ar e continua só no YouTube. Então vai ficar salvo no YouTube, você que não teve a oportunidade de assistir todo o conteúdo. A doutora Lorena falou muita coisa importante, tá? Dia de terça-feira é o seguinte, chegou a pizza já? Eu tenho um amigo, que é o Fabiano, e não é porque ele é meu amigo, mas é porque realmente é a melhor pizza de Belo Horizonte, tá? É a Pizza Nápoles. Então, eu fico ansioso, eu gosto de fazer uma dietinha. Inclusive, não tô Hoje não fazendo, vai, sabe então, por quê? bebê. Porque no inverno, minha mãe faz pra mim Você vaca viu lá? atolada, Viu lá? pescoço peru, moela. Então, minha mãe faz muita coisa, eu não consigo manter dieta no inverno. Mas só que eu fico ansioso pra chegar a terça-feira, vai comer aqui pelo menos 2 fatias de pizza. Então, daqui a pouco eu tô indo pra lá, nós vamos encerrar aqui o nosso podcast e como de padrão, tá? Agora é com você, doutora Lorena. Fala o que tá dentro de você, principalmente para o público feminino, olhando nessa câmera aqui,
tudo sobre mulher, advocacia, mercado de trabalho. Tá com você a palavra. Queridas colegas, minhas amigas que estão me assistindo, meus familiares, a gente tem que construir isso conjuntamente. Eu não tenho respostas prontas do que é ser mulher, do que é ser advogado criminalista, não tenho essas respostas. Tudo isso é uma construção nossa. Eu não sei o que é ser advogada criminalista, mas eu sei o que não é ser. Né? Então, vamos tomar bastante cuidado com as nossas posturas, com os nossos posicionamentos, e onde a gente estiver, vamos honrar quem veio antes da gente e quem está ao nosso lado, que são outras mulheres. A gente pode observar que quando a gente está num ambiente, né, complicado, quando a gente está passando por um momento difícil, quem está ao nosso lado geralmente é uma mulher. Então, vamos honrar isso, tentar construir realmente uma advocacia mais humanizada, que quer dizer, com mais sensibilidade, com mais carinho mesmo com os nossos clientes, para a gente poder fazer um trabalho de qualidade e com mais sentido, propósito, e mostrar a nossa cara e realmente aí abalar as estruturas do que a gente já tem visto até hoje. Então eu faço esse convite, vamos construir alguma coisa juntos nesse sentido, uma irmandade mesmo de mulheres. Vocês não têm uma firma criminal, nós vamos fazer agora nós vamos fazer então alguma coisa de mulheres. Isso aí, tem que estar precisando. Tá? E tem meu apoio. Então, ótimo. Tem meu apoio, tem meu espaço, tem as advogadas aqui já para começar. Né? Assim, é igual a questão de religião, né? Não importa quantas pessoas que tenha, desde que seja falando a palavra de Deus, que é o importante. Então não importa se são 3, 4, 5, 10 advogadas. No momento que tiver ali advogadas unidas, tá? Vocês estão fazendo o quê? Representando o mundo feminino na advocacia, principalmente a advocacia criminal, não é isso? Eu agradeço muito o convite, fiquei muito honrado mesmo. Também. É sempre muito bom estar na sua presença, tem uma energia assim muito boa. No fórum, aqui, em qualquer lugar você... Eu fico grato por isso, porque além de ter, né, como melhor amigo e amiga a Camila Simeone, eu honro muito minha mãe e além disso eu fui privilegiado com uma filha linda que é a Ana Júlia, tem minha sobrinha Ana Luz, tem a minha irmã, tem as meninas que trabalham comigo aqui. Então, eu me sinto feliz em poder falar assim, eu tenho comigo mulheres do meu lado e eu sei também que eu aprendi isso com a minha mãe, a respeitar a mulher, tá? Então, eu tenho certeza eu senti muito isso aqui também, eu tenho certeza que, né, trazendo você aqui, eu tô contribuindo para fortalecer as mulheres, tá? Muito obrigada. Então tá, muito obrigada, eu que agradeço. Mesmo. Tá? E vamos agora comer a pizza ali. Gente, obrigado, tenham todos uma boa noite. Um beijo especial, principalmente para as estagiárias, para as advogadas, estudantes de direito. E semana que vem, no mesmo horário, Pode Paiva de número 22, tá? Um grande abraço e todos com Deus.